a paz do amado Mestre Jesus esteja em vossos corações hoje e sempre. Vamos agradecer por mais uma oportunidade de trabalho nessa noite. E eu vou passar uns recadinhos aqui para quem é novo na casa, né? Quem está aqui pela primeira vez, tá bom? Segunda-feira, o trabalho da casa, né? Esse trabalho aqui que nós estamos hoje é o trabalho com palestras e passes às 20 horas, né? Então quem quiser estar vindo para tomar um passe, se harmonizar ou ouvir a palestra, pode estar vindo, tá bom? Terça-feira, gente, dia 10/3, tá? 10 de março, a gente vai iniciar um estudo sobre a doutrina espírita, tá? Chama Iniciando o Espiritismo. Então, quem quiser pode pôr o nome ali no caderno, né? Ajudem a gente a montar as turminhas, né? Quem tiver um conhecido que queira fazer. O que vai falar sobre esse curso? Vai falar das dúvidas sobre quem ainda não conhece a doutrina espírita e quer conhecer melhor, né? Então aí vocês podem estar colocando o nome no caderno, chamar os conhecidos, quem quiser, tirar as dúvidas, se tiver curiosidade, tá bom? Aí quem puder estar ajudando a gente a montar a turminha, é um curso muito legal, muito bacana, vai esclarecer bastante coisa. O início vai ser 10 de março, terça-feira, às 8 horas, tá? Mesmo horário da palestra que hoje é de segunda-feira, tá bom? Quarta-feira, eu tinha falado, gente, que esse curso talvez seria na quarta, lembra? Quando eu fui falar do trabalho da quarta, mas vai ser na terça, tá bom? Vai ser terça-feira, dia 10 de março, primeiro dia. Então venham tirar as suas curiosidades, tá bom? E chamem as pessoas também. Quarta-feira, nosso trabalho da sopa, né? Precisamos de voluntários, porque começa na hora do almoço. Então, assim, muita gente está trabalhando esse horário, então às vezes não tem tanto voluntário. Então, quem puder, gente, quem tiver livre, esteja aqui conosco na hora do almoço, já começa os preparativos, né? O pessoal corta os legumes, né? Faz a sopa durante a tarde. Então, a gente precisa de voluntários. E aí, na hora do almoço, começa os preparativos, durante a tarde a sopa é feita, e aí por volta das 17h30, 5h30 da tarde, 18 horas, abre os portões aqui, a boqueta, para as pessoas estarem vindo pegar a sopa. E aí também quem puder vir nesse horário, quiser colaborar nesse horário, né, que aí já é mais final da tarde, ou já sai do serviço, também será muito bem-vindo, vocês podem estar vindo, tá? Quinta-feira, trabalho de vibrações online, também é um trabalho muito importante. Às vezes a gente pensa, ai, nossa, só fica vibrando. É online, não precisa sair de casa, tem um grupo. Quem quiser também procura a gente, procura o Arthur, procura o Valdir, né? Que aí tem o grupo, a gente coloca vocês no grupo, tem o link, né? É às 7h30 da noite na quinta-feira. Então aí quem entrar no grupo vai receber o link, aí entra online lá e aí faz uma vibração para todo mundo que está precisando. É um trabalho muito importante, né? Porque o nosso planeta, o nosso mundo está precisando de boas vibrações. Então é um trabalho bem bacana. Quem puder também, tiver interesse, tá? Pode chamar a gente, o Arthur, o Valdir, e aí conversar com eles que a gente está passando o link para vocês. Na sexta-feira tem o trabalho dos médiuns às 20 horas, mas é um trabalho fechado, tá? É o trabalho que passa as fichas de quem faz o tratamento na segunda, e aí é um trabalho para os trabalhadores daqui. Então, assim, passa a ficha de quem vem fazer tratamento aqui, e é um trabalho fechado que tem às sextas-feiras. E aí, uma sexta-feira por mês, vai iniciar um trabalho. Quem tem algum problema espiritual mais relacionado à saúde, tá? Uma sexta-feira por mês. Aí vocês também podem estar procurando também o Arthur, o Valdir, para poder, né, quem quiser dar o nome, vai ser uma sexta-feira no mês, tá? Se não me engano é a última sexta-feira? Última sexta-feira. Né? Toda última sexta-feira, então, vai estar tendo esse trabalho para quem está com algum problema espiritual, mas mais relacionado à saúde. Tá? E vocês procuram, pode dar um nome, e aí vai estar passando a ficha do pessoal também nesse trabalho.
tá? As outras sextas-feiras é o trabalho normal, né? Vocês vêm aqui de segunda, né? E aí passa a ficha de vocês. E aí na última, mais essa questão dos problemas espirituais relacionados à saúde, certo? No domingo, para as nossas crianças, a gente tem a contação de histórias. Muito importante a gente estar trazendo as nossas crianças, né? Colocando elas aí numa religião, né? Pode ser qualquer religião, mas como a gente vem aqui, é bem gostoso o trabalho de domingo, né? Conto historinhas para as crianças de acordo com a idade deles, o aprendizado moral. Então é bem legal. Então é todo domingo, às 9 da manhã. Ah não, todo segundo domingo, né? Segundo domingo, gente. Então é segundo domingo. Se não for no segundo domingo, a gente avisa vocês, tá? Ah, mudou pro terceiro, mudou pro último domingo, mudou pro primeiro. Mas normalmente é sempre no segundo domingo do mês, às 9 horas. E aí sempre tem uma surpresinha para as crianças, uma lembrancinha. É bem gostoso, as crianças que vêm costumam gostar bastante, tá? Então, corrigindo todo segundo domingo do mês. Se mudar, a gente avisa vocês, certo? Agora eu vou fazer uma leitura do livro. Deixa eu ver quem quer falar um número. Alguém quer falar um número de 1 ao 86? 30. Hã? 30. 30. Só, gente, fazer uma nossa leitura. Insatisfação. A insatisfação campeia em toda parte. A todo momento podem se encontrar os que estão insatisfeitos. Insatisfeitos com o corpo, insatisfeitos com a situação financeira, insatisfeitos com a família. O problema reside em quem é insatisfeito, é infeliz. Analisando os fatos sobre a ótica da razão, a insatisfação é um erro dos mais graves, já que nada está fora de ordem nas coisas de Deus. Sua insatisfação não tem razão de ser. O que você queria? Um corpo mais saudável? Mas o seu corpo físico foi modelado pelo seu perispírito, imprimindo nele as deficiências morais. Portanto, o seu corpo é adequado. Uma família melhor, mas aqueles que constituem sua família são os espíritos com os quais você está em débito, aguardando o ressarcimento. Portanto, sua família é ideal. Uma condição financeira mais confortável, mas por certo já teve muitas posses e o resultado foi catastrófico. Portanto, sua situação é necessária para sua evolução. Uma esposa perfeita, mas se você não é perfeito, por que acha que tem direito de exigir perfeição? Portanto, a sua esposa é bem mais perfeita do que merece, considerando o seu passado. Só há uma insatisfação que é justa e que você sempre deve ter: a insatisfação com a sua condição evolutiva. Nesse caso, a insatisfação sem conflito é bem-vinda. De resto, está tudo certo. A gente adora isso. Bom, então vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecendo por estarmos aqui no dia de hoje, pela oportunidade desse trabalho. E assim vamos elevando até o nosso Pai a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, agora nós vamos receber com muito carinho a nossa preletora de hoje, nossa companheira Etna, que vai falar um pouquinho hoje das palavras aqui do Evangelho para a gente. Seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. É com muita alegria, né, que a gente olha assim e vê a casa cheia, né?
uma segunda-feira, o tempo está chuva, né? A gente poder deixar os nossos afazeres, né, em casa para poder vir ouvir um pouquinho dos conhecimentos do nosso Mestre Jesus. Isso é gratificante, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, sejam bem acolhidos pela nossa casa, tá? E hoje a nossa reflexão vai ser o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é bem-aventurados os que têm o coração puro. Essa passagem tem no Evangelho segundo o Espiritismo, também tem na Bíblia Sagrada, a passagem está em São Mateus capítulo 5, versículo 8, em São Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 16. E antes da gente começar, vou pedir licença para fazer a leitura do item 1 e o item 2 do capítulo 8. Então, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Item 1, ó. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então, apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhe disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus, como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Olha que passagem maravilhosa desse Evangelho. E para a gente dar início, né, a gente poderia já começar falando assim: bem-aventurados os que têm puro coração. Meus irmãos, o que seria bem-aventurados? Eu acredito que eu tenha vindo aqui compartilhar com vocês o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? Eu acho que muita gente aprendeu, né? O que seria bem-aventurados? Alguém saberia responder? O que é bem-aventurados? Alegre. Alegre, feliz, podemos falar, espiritualmente feliz, profundamente feliz. Mas, meus irmãos, não é a felicidade externa, de circunstâncias externas aqui na Terra, tá? É a felicidade da consciência tranquila. Então, bem-aventurados são, felizes são aqueles que têm o coração puro. E eu gostaria de dizer para vocês também, meus irmãos, que Jesus, ele não falou assim que felizes são os poderosos. Não é os poderosos, não são os poderosos, né? Ele diz, felizes são aqueles que são humildes, os misericordiosos, os que choram, os pacificadores, os que são doentes, tá? Ou seja, ele redefine o conceito de sucesso espiritual. Então, as bem-aventuranças, elas não são retrato de alma evolutiva, tá? Hoje nós vamos refletir uma delas, esse bem-aventurados, o que tem o coração puro, porque verão a Deus. Aí vocês podem perguntar, mas será que eu consigo ver a Deus a olho nu como pessoa? Não, nós não conseguimos, mas a gente consegue se aproximar de Deus segundo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O coração puro não é uma ausência de erro, tá? Não é, eu vou ter o coração puro porque eu não erro, não erro nunca, não faço nada de errado. Não, meus irmãos, pelo contrário. Nós estamos aqui numa escola para aprender. Nós erramos e aprendemos com os nossos erros. É a ausência de malícia deliberada. E o que seria essa malícia deliberada? A malícia deliberada nada mais é que a maledicência, calúnia, fofoca, mentiras, falso testemunho e injúria. Veja bem, meus irmãos, ela é vista como um vício moral e é muito grave. Ele é o que? Fruto do orgulho, fruto do egoísmo e causa sérios prejuízos para o nosso espírito, tá? Tanto para quem pratica e tanto para aquele que recebe. Então, pureza na visão espírita está ligada à simplicidade e à humildade. Quando Jesus fala, né, da simplicidade e da humildade, ele pede para que a gente enxergue o mundo como uma
criança, sem preconceito de cor, de gênero, contra ninguém. Então Jesus quer que a gente enxergue o mundo como uma criança. Meus irmãos, a criança, ela é orgulhosa? Não. A criança, ela guarda ressentimentos? Não. A criança, ela briga e fica com ódio, não perdoa e fica sem conversar com os irmãos ou com o adulto? Não. O coração de uma criança, visualmente, tá? Não vamos falar, agora nós estamos falando da imagem de uma criança, mas vocês vão ver que depois, vinde a mim os pequeninos, nós vamos ter duas visões. Então, meus irmãos, o coração, ele se torna puro quando ele é dominado impuro, quando ele é dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo ressentimento e pelo desejo de superioridade. Uma criança tem tudo isso? As crianças têm esses defeitos? Quando ela não está contaminada, não. Porque nós contaminamos as nossas crianças. Nós somos espelhos dela na nossa casa. E se tornar um coração puro. Como que a gente se torna um coração puro? Perdoando, servindo, agir sem interesse, fazer o bem sem plateia, né? Porque, meus irmãos, o que sai da boca procede do coração, tá? É o que nos torna impuro, é o que torna o homem impuro. E por quanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adúlteros, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos e entre outros, né? Chico Xavier, tem uma frase de Chico Xavier que eu coloquei aqui também. Chico Xavier costumava dizer que o bem que praticamos é luz que acendemos em todos nós. Pensa bem, irmãos, quando nós estamos auxiliando o irmão, nós não estamos somente auxiliando o nosso irmão, nós estamos auxiliando a nós mesmos. O bem que eu faço, ele é recíproco. A pureza é a luz interior que começa a clarear a nossa visão espiritual. Por isso, Jesus diz que os puros verão a Deus. Não com os olhos do corpo, mas com a percepção da alma. Então, como eu falei daquele item do símbolo espiritual, a criança como um símbolo. Tem um trecho aqui do Evangelho que eu retirei que fala assim, ó, Jesus usa a criança como símbolo de confiança, espontaneidade, ausência de orgulho, capacidade de recomeçar. Veja bem, eu estava até falando antes, me empolguei, mas olha, quando uma criança cai, ela levanta sem carregar ressentimento, não é mesmo? Às vezes chora, fica bravo, volta ao normal. Então, quando Jesus disse que deveríamos nos tornar como crianças, você não tem que nascer de novo, você não tem que virar uma criancinha. Enxergar o mundo como uma criança. É aquele que perdoa, que não guarda maldade. A criança é assim, não é? Ela perdoa, ela não guarda maldade. A criança erra, mas não complica como nós. Ela briga, mas ela logo volta a brincar. Ela chora, mas ela não guarda rancor, né? E é por isso que a evangelização infantil é tão importante. A Viviane falou, né, da nossa evangelização, que é todo segundo domingo do mês, dia 8 de março, às 9 horas da manhã, vamos ter, né, a nossa evangelização. Nós falamos contação de história, mas veja bem, meus irmãos, a contação de história não é vir apenas para contar uma história, para servir o café da manhã, para entregar a lembrancinha para as nossas crianças, mas é porque é na infância que nós ensinamos aqui o valor do amor, do respeito e do perdão. Então nós temos que começar desde cedo, praticar isso com nossas crianças. Elas são o futuro, elas são nossos futuros, né? Se queremos adultos melhores amanhã, precisamos cuidar então do quê? Das nossas crianças. Ensinar uma criança a fazer o bem é ajudar a manter vivo dentro dela esse coração simples que Jesus tanto valorizou. E quanto mais cedo ela aprende a escolher o bem, mais fácil será conversar, conservar
essa pureza ao seu longo da vida. E percebe que durante ao longo da vida vai ter contaminações. Essa criança será contaminada pelo vínculo de onde ela está, na casa, na família, na sociedade. E antes que isso aconteça, a gente já pode ter essa consciência já desde cedo, evitar essa contaminação, né? Então, Chico Xavier, né? Uma mãe chegou para ele e perguntou assim para ele, né? Quando é que eu posso levar o meu filho para evangelização? Tem uma idade certa? O que ele respondeu, meus irmãos? Quantos anos seu filho tem? Tem 3 aninhos. Nossa, ele está atrasado faz 3 anos. A evangelização, ela começa na gestação. Na gestação. É na sua gestação que o seu bebê, que essa criança já vai começar, não que ela raciocine, mas ela já vai sentir a harmonia, as ações, a fala, né? Porque tudo que a mãe fala, a criança ouve, ela sente, quando a mãe está feliz, quando a mãe está triste. Então a evangelização, ela começa na gestação. Então não tem idade, pode vir a qualquer, não tem idade para isso. Basta o quê, né? A responsabilidade dos pais, ou dos avós, ou dos tios, né? Trazer as nossas criancinhas. Nós estamos aqui esperando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. No item 3, nós estamos falando, né, de pureza do coração. O Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 8 fala assim, peço permissão para ler. A pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Nós acabamos de falar, né? Que é enxergar o mundo como uma criança. Ela exclui todo o pensamento do egoísmo e do orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema desta pureza, como a tomou para o da humildade. E aí começa, meus irmãos, a explicação desse capítulo. Ele é fácil de fazer a leitura, a explicação dele é maravilhosa, né? Quem tiver interesse em continuar, nós temos ali na nossa biblioteca, pode retirar para estar levando para fazer a leitura, tá? Aí eu gostaria de contar uma historinha, para depois continuar falando mais um pouquinho, que fala assim, é do Chico Xavier, né? Certa vez, uma mulher profundamente revoltada, ela foi procurar Chico. Ela estava tomada de ódio por causa dos conflitos familiares e começou a falar de forma agressiva, quase ofendendo. Chico ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, olha só, Chico ouviu em silêncio. Será que a gente faz isso? Quando ela terminou, ele apenas respondeu com serenidade. Minha irmã, se alguém nos oferece um presente e nós não aceitamos, com quem que fica esse presente? Quando você recebe, se você não quer, com quem que fica esse presente? É com quem ofereceu, não é mesmo? Você está devolvendo. Chico, então, olhou para ela com serenidade e disse, assim também são as ofensas. Se a senhora não as aceitar dentro do coração, elas permanecem com quem a fez. Percebe? Difícil, né? Naquele momento, a mulher ficou em silêncio, porque ela percebeu que estava carregando algo que não precisava carregar, as ofensas do coração. Percebe, meus irmãos? Não é fácil, né? Chico Xavier, baseado nessa história, ele era considerado um exemplo de pureza de coração. Tá? Quem sou eu para falar do que ele era, do que ele não era? Mas, né, a gente já dá para perceber, né, que na doutrina ele é considerado. Ele mesmo sendo alvo de farsas, de escândalos, de outras coisas também, inclusive pelo seu sobrinho, ele não se abalou, mantendo a sua postura amorosa e serena. Percebe? Nós somos assim. Nós somos assim no nosso dia a dia. Nós somos assim em casa. Basta alguém mexer na nossa ferida que a gente, né, já começa a ficar irritado, né, causa uma explosão. Então, meus irmãos, essa é a pureza do coração. Não absorver o mal, não desenvolver a agressão, não permitir que o outro nos contamine interiormente, que pode vir, né? É aquele que escolhe não reter o mal.
perdoa. Ah, mas ele perdoa. Você não é obrigado a falar com o seu ofensor. Você não é obrigado a perdoar também, mas também ficar falando mal por trás. Perdoou, quer deixar ele seguir a vida, não fale mal e também não fale bem. E como que nós podemos purificar nosso coração? Não existe uma receita completa, mas o nosso grande exemplo é o nosso Mestre Jesus. Seguir os seus ensinamentos, vigiar nossos pensamentos, né? Porque o coração começa aqui. Perdoar o mais rápido possível, servir sem esperar retorno, reconhecer os próprios erros com humildade. A pureza, meus irmãos, ela é um processo, não acontece de uma vez, é um exercício diário, como matar um leão por dia. Tá? E as bem-aventuranças, elas não são promessas futuras, tá? Elas são estados de alma que começam agora. Não deixe para amanhã o que você pode começar a fazer agora, né? Ver Deus, né, significa perceber o sentido na dor, enxergar as suas dificuldades, os seus sofrimentos como um aprendizado, tá? Reconhecer a presença divina nos pequenos gestos. E assim, meus irmãos, gostaria de dizer para vocês também que no item 18, né, quando Jesus diz assim, agora não é as criancinhas, vinde a mim os pequeninos. Quem são os pequeninos? Todos nós, todos os seres humanos da terra. E ele diz assim, olha, deixar vir a mim os pequeninos, porque eu possuo leite que fortifica os fracos. Então os fracos, deixai vir a mim aqueles tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e consolação. Quem está carente, quem precisa de consolação, quem precisa de apoio. Deixar vir a mim os ignorantes para que o esclareça, até os ignorantes. Deixar vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Lhe ensinarei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhe darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? É o amor, é a caridade. Se tendes este fogo divino que temereis, direi a todos os instantes da nossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha, e vos apraz-me experimentar pela dor e pelas tribulações. E assim vai seguindo. Então, bem-aventurados os pequeninos são todos nós que estamos aflitos, sofridos, escravizados, deprimidos, doentes de corpo e alma. Tudo que você imaginar somos nós. Então Jesus faz esse convite. E eu também faço convite para vocês, como ele também convidou a mim, né? Talvez ainda, irmãos, não sejamos totalmente puros, não é mesmo? Mas toda vez que escolhemos o bem, nós limpamos um pouquinho do nosso coração. E quanto mais limpo ele fica, mais Deus se torna visível em nossa vida. Então vamos aproximar do nosso Mestre Jesus. Agradeço a oportunidade, desculpa a pressa, né, o jeito. Hoje eu vim cobrir um irmão que não pôde vir, então foi de última hora. Gostaria de ter compartilhado muito mais. Que assim seja. Neste momento, vamos agradecendo a nossa preletora pelas palavras no dia de hoje, por todo o aprendizado que ela nos trouxe, que tenhamos uma semana de reflexão, com boas experiências, agradecendo por estarmos aqui na noite de hoje, recebendo todas essas vibrações, essas energias, essa paz, que tenhamos uma boa semana em todos os nossos afazeres e que semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui
para mais um encontro das nossas segundas-feiras. E assim, vamos rezando a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem